Eucaristia, meu Deus e Senhor, banhado de sangue, a ti toda glória e eterno louvor. Jesus nos motiva a estar atentos aos falsos profetas, que buscam fazer das mensagens de salvação um caminho para a satisfação de interesses pessoais. O sonho do reino de Deus se realizará e permanecerá para sempre. Louvemos o Senhor por esse grandioso dom. Vamos ficar de pé e receber o nosso presidente da celebração para juntamente com o ministro da Eucaristia e os cantores. 527. Ó Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Ó Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir, para viver a sua vida. Aleluia. O Senhor nos enviou. Aleluia. Ó Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Ó Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir, para ser igreja peregrina. Aleluia. O Senhor nos enviou. Aleluia. Ó Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Ó Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. O Senhor fala de paz a seu povo e a seus amigos e a todos os que se voltam para Ele. Voltemos ao Senhor para que nós tenhamos a paz interior como fruto do perdão de todos os nossos pecados. Arrependidos, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos santos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Levantai, ó Deus, o ânimo dos vossos filhos e filhas, para que, aproveitando melhor as vossas graças, obtenham de vossa paternal bondade mais poderes, mais poderosos auxílios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar para o rito da palavra. Nas leituras que ouviremos, é da vontade de Deus que todos nós tenhamos um reino onde todos se beneficiem e que nunca tenha fim. Ouçamos. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, disse Daniel a Nabucodonosor: Tu, ó rei, olhavas e pareceu-te ver uma estátua grande e muito alta, erguida à tua frente, de aspecto aterrador. A cabeça da estátua era de ouro fino, peito e braços eram de prata, ventre e coxas de bronze, sendo as pernas de ferro e os pés parte de ferro e parte de barro.
Estavas olhando quando uma pedra, sem ser empurrada por ninguém, se desprendeu de algum lugar e veio bater na estátua. Em seus pés de ferro e barro, fazendo-os em pedaços. Então, a um só tempo despedaçaram-se ferro, barro, bronze, prata e ouro, tudo ficando como palha miúda das eiras no verão, que o vento varre sem deixar vestígios. Mas a pedra que atingira a estátua transformou-se num grande monte e encheu toda a terra. Esse foi o sonho. Vou dar também a interpretação, ó Rei, em tua presença. Tu és grande, Rei, e o Deus do céu te deu a realeza, o poder, a autoridade e a glória. Ele entregou em tuas mãos os filhos dos homens, os animais do campo e as aves do céu. Onde quer que habitem, e te constituiu Senhor de todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá outro reino, que é inferior ao teu, e ainda um terceiro, que será de bronze e dominará toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, e assim como o ferro tudo esmaga e domina, do mesmo modo, a semelhança do ferro ele esmagará e destruirá todos aqueles reinos. Viste os pés e dedos dos pés, parte de barro e parte de ferro, porque o reino será dividido. Terá a força do ferro, conforme viste o ferro misturado com barro cozido. Viste também que os dedos dos pés eram parte de ferro e parte de barro, porque o reino em parte será sólido e em parte quebradiço. Quanto ao ferro misturado com barro cozido, haverá de certo ligações por via de casamentos, mas sem coesão entre as partes. Assim como o ferro não faz liga com o barro, no tempo desses reinos, o Deus do céu suscitará um reino que nunca será destruído. Um reino que não passará a outro povo, antes esmagará e aniquilará todos esses reinos, e ele permanecerá para sempre. Quanto à pedra que, sem ser tocada por mãos, se desprendeu do monte e despedaçou o barro cozido, o ferro, o bronze, a prata e o ouro, o grande Deus vai saber ao rei que acontecerá depois, no futuro. O sonho é verdadeiro e sua interpretação fiel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Obras do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, bendizei o Senhor. Anjos do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Águas do alto céu, bendizei o Senhor. Potências do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim.
A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. Como um pai ao redor de sua mesa, revelando seus planos de amor. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não serem desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará o outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares, e acontecerão coisas pavorosas, e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. De interesse por nós por quê? Porque dentre todas as coisas criadas por Deus, a única coisa, a única criatura com a qual todos nós nos devemos identificar, com a qual todos nós devemos trabalhar, é a figura humana, é a criatura humana. Porque a ela coube receber de Deus a imagem e semelhança. Porque a ela coube receber aquilo que é de mais importante: a inteligência, a vontade, a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Porque o homem e a mulher são as únicas criaturas para quem tudo quanto existe vive, para quem a criação foi feita para o seu próprio benefício. Mas é necessário que este homem olhe para Jesus, olhe para Deus e reconheça na sua palavra a razão do seu próprio viver. Tudo quanto existe há de passar. Somente a palavra de Deus não passará. E então há necessidade de todos nós olharmos para a palavra de Deus com interesse fora de si, porque da vivência a esta palavra dependerá o nosso futuro com Ele ou o nosso futuro sem Ele. As leituras que juntos acabamos de ouvir, de modo muito especial a primeira leitura, dessa visão que Daniel traduz para o rei Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor que se achava o máximo de todos os reinos da terra. Deus lhe faz ver este episódio, este enigma, este milagre, que ele não consegue decifrar, nem tampouco os sábios da sua corte. E era necessário que Daniel chegasse, inspirado por Deus, pudesse então decifrar, explicar, explanar, imagem por imagem, daquelas que o rei acabava de ver. Reis que aparecem, ora, cabeça de ouro, corpo de bronze, pernas, ora de ferro, ora de barro, significa a durabilidade dos reinos, mas também a finitude desses reinos.
Afinal, estas imagens que o rei Nabucodonosor acabou de enxergar representam o final dos tempos. O homem, por mais inteligente que seja, ele não viverá eternamente aqui nessa terra. O homem e a mulher, o mais rico ou a mais rica que possa ser, não viverão para sempre. Por mais poder que ele tenha, não viverá para sempre. Não há nada que prevaleça nessa terra diante de Deus e diante da sua palavra. Então, ante a onipotência de Deus, é necessário que você e eu dobremos os nossos joelhos e reouçamos, revivamos as palavras de Deus. A tua palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós e para nós. Porque quando nós a ouvimos e nós aguardamos, nós a vivemos, ela faz com que nós passemos por este mundo, façamos uso das coisas deste mundo e desta terra com propriedade e sobriedade, e sobretudo que essas coisas materiais nos preparem para que um dia nós possamos entrar em posse na terra prometida. E então nós nos conscientizamos que aquilo que nós somos e temos não é nada mais, nada menos, senão um presente que nós recebemos de Deus. E então nós nos conscientizamos que o dinheiro, a casa, o carro, a família, os filhos, a esposa, o marido que nós temos, não os possuímos por nossa própria iniciativa, por nosso próprio beneplácito, mas sim, nós o recebemos como um presente de Deus. E então, agraciados, nós, fazendo uso das coisas materiais, nos aproximamos cada vez mais de Deus. Ou seja, que as coisas materiais, que os nossos bens, que o nosso dinheiro, que a nossa casa, que a nossa família, não sejam estorvos para que eu me aproxime cada vez mais de Deus, já que tudo o que existe passará. Aliás, nós costumamos a cantar: os céus e a terra passarão, mas a tua palavra não passará. Então, se a palavra de Deus não passará, ela se torna de facto a palavra que deve marcar o maior interesse da vida humana, deve consistir no ouvir a palavra de Deus, no guardar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. No Evangelho, quando os discípulos contemplam vão à grande cidade de Jerusalém e olham um templo tão grandioso, um templo belo, enfeitado com belas pedras, havia tanta riqueza no templo. E Jesus olha para eles e diz: vós admirais esta obra bela? De fato, ela era bela. Vós admirais tudo isso? Pensaste que tudo isso vai durar para sempre? Recordo-vos que não ficará pedra sobre pedra. Se você não obedecer, se você não ouvir a palavra, se você não viver a palavra, se você não se corrigir, se você não deixar a vida do passado, se o seu olhar ficar somente fixo na beleza das coisas materiais e não a beleza das coisas materiais não projetar você, não conduzir você para quem está por detrás dessas obras, assim como tudo isso vai acabar, também você passará. Jesus estava a falar exatamente do final do mundo, fim dos tempos. Está chegando o final dos tempos. Nós, com o domingo de Cristo Rei, terminamos o tempo comum. O próximo domingo já será o primeiro domingo do Advento, para dizer que agora aguardamos jubilosamente a vinda de Jesus Cristo. É o Natal que se aproxima, é o tempo do Advento, aquele em que nós devemos clamar: Maranatá, vem Senhor Jesus. Vem, que nós estamos preparando o seu caminho, nós estamos preparando os nossos corações para o acolher com dignidade. E então Jesus diz: cuidado, vigiai, preparai-vos e não vos deixeis enganar, porque muitos virão. Eu sou a verdade. A verdadeira igreja é aqui. Talvez aqui em Bananal não apareçam pessoas que batam as portas levando revistinhas e jornais.
Talvez aqui em Paraná seja diferente. Bate? A minha religião é que é a verdadeira. Eu é que estou certo. Jesus diz, não os sigais. Muitos virão, eu sou eu. O reino do céu está próximo. Mas será que eles sabem que de fato o reino do céu chegará na hora em que eles determinam? Houve um tempo em que diziam que no ano 2000 o mundo ia terminar. Verdade ou mentira? Eu estava em Angola nessa altura, com os joelhos tremendo, que o final do mundo está chegando. Chegou no dia 31 de 1999, no dia 31 de dezembro, todo mundo, todos os angolanos, tristes. Alguns bebendo, porque o fim do mundo está chegando, outros fazendo não sei o quê, alguns inclusive, houve alguns até loucamente se mataram, para não chegarem, porque o fim do mundo está chegando. Chegou, 24 horas, nada, 1 hora, nada, do ano 2000 o mundo não acabou. Não, então no final... Os que se mataram. Exatamente. Talvez aqui não tenha acontecido, mas houve situações de gênero. Então o fim do mundo não chega quando nós o determinamos. Jesus nos disse, virão muitos sinais no céu, terremotos, Katrina, tsunamis, guerras, um país lutando com outro país, mas não será logo. Afinal, o fim do mundo, numa primeira fase, pode significar a minha própria morte. Quando eu morro, o fim do mundo chegou para mim. Mas virá um final dos tempos para todo o universo, quando Jesus Cristo vier, então, julgar os vivos e os mortos. E enquanto não chegar esse tempo, a gente precisa, primeiro, olhar para a beleza da natureza e reconhecer nela Deus. Segundo, olhar para a beleza das pessoas e reconhecer nelas Deus. Terceiro, olhar para a minha própria beleza e fazer com que em mim eu possa enxergar a Deus e dentro de mim eu consiga conversar com Deus. Como farei isso? É me conscientizar que eu sou a imagem e semelhança de Deus. Mas como chegarei a essa conclusão? Eu chegarei a essa conclusão olhando e ouvindo a palavra de Deus. Porque é pela palavra de Deus que todos nós chegamos à conclusão de que tudo quanto existe foi criado por Ele. É pela palavra de Deus que todos nós chegamos à conclusão que Deus nos ama. É pela palavra de Deus que todos nós chegamos à conclusão de que um dia nós deixaremos este mundo e iremos prestar contas a Deus. E então, meus irmãos e minhas irmãs, se a palavra de Deus chega para nós com essa grande notícia de que os céus e a terra passarão, mas a sua palavra não passará, conclusão, tua palavra, Senhor, é sinal de interesse para e por isso diante dela eu dobro o meu joelho em adoração. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, colocando-nos em pé, façamos a nossa oração da comunidade, na certeza de que o nosso Deus, bondoso e compassivo, há de atender às nossas preces. Com fé e confiança, digamos, Senhor, escutai a nossa prece. Guiai, Senhor, a igreja em meio às adversidades. Senhor, escutai a nossa prece. Ajudai-nos a tornar vosso país livre da violência e bem-sucedido na distribuição das suas riquezas. Senhor, escutai a nossa prece. Favorecei com vossos dons todos os que fazem o bem. Senhor, escutai a nossa prece. Fortalecei os movimentos que colaboraram para a defesa da vida. Senhor, escutai a nossa prece. Guardai os esposos na paz e a família na harmonia. Senhor, escutai a nossa prece. Pelas famílias dizimistas que trazem todos os meses a sua oferta diante do altar, os frutos de seu trabalho, para que sejam recompensadas com a graça de Deus, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece.
Irmãos e irmãs, sabemos que Deus sempre nos atende quando nós o invocamos. E neste preciso momento, em ação de graças pelos bens que nós dele recebemos, concluamos a nossa oração da comunidade rezando a oração do dizimista. Recebeis, Senhor, o vosso dízimo, não é hora porque somos mendigos, não é assim contribuição, porque não necessários dela. Esta importância representa, Senhor, o nosso reconhecimento, amor e participação na vida da comunidade, pois vivemos e recebemos de vós. Amém. Trabalhar o pão, celebrar o pão, oferecer e consagrar e comungar o pão. Trabalhar o pão, celebrar o pão, oferecer e consagrar e comungar o pão, fruto do suor e do trabalho, sacrifício que Jesus pediu, pão da liberdade e da justiça, pão da vida, pão do céu, te ofertamos por é teu. Trabalhar o pão, celebrar o pão, oferecer e consagrar e comungar o pão. Trabalhar o pão, celebrar o pão, oferecer e consagrar e comungar o pão, fruto da esperança e da fadiga, sacramentar e o faz irmã, pão da liberdade e da justiça, pão da vida, pão do céu, pão bendito de libertação. Trabalhar o pão, celebrar o pão, oferecer e consagrar e comungar o pão. Trabalhar o pão, celebrar o pão, oferecer e consagrar e comungar o pão. Trabalhar o pão, celebrar o pão, oferecer e consagrar e comungar o pão. Trabalhar o pão, celebrar o pão, oferecer e consagrar e comungar o pão. Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Acolhei, Deus, estes dons que nos mandastes consagrar em vossa honra, e para que eles nos tornem agradáveis aos vossos olhos, dai-nos grande sempre guardar sempre os vossos mandamentos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, nossa salvação. Na verdade, ó Pai, Deus eterno e todo-poderoso, é nosso dever dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso,
Por Cristo nosso Senhor, vosso Filho. Ele é a vossa palavra pela qual me criastes. Vós o enviastes como um Salvador Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele para cumprir a vossa vontade e conquistar para vós um povo santo, um povo que vos louve, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, com os anjos, por isso, com os anjos e santos, nós vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, Pai, vosso santo e fonte de toda a santidade, santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, dando graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando após a memória da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs, porque celebramos esta Eucaristia a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte e com Cristo também parte igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição de todos que partiram desta vida, a acolher junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do nosso Salvador, rezemos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto, vendo a esperança, aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: Deixa-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas direi uma palavra e serei salvo. Graças e louvores sejam. Bem-vindos à mesa do Pai.
unidos que faz fraternal refeição. É Cristo a forte comida, o pão que dá vida, o amor, comunhão. Vinha, irmãos, adorar, vinha adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. Vinha, irmãos, adorar, vinha adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. A vida é um dom precioso do Pai tão bondoso, total doação. Na mesa não falta comida, que o pão seja vida para todo irmão. Vinha, irmãos, adorar, vinha adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. Vinha, irmãos, adorar, vinha adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. A gente morrendo de fome, sofrendo e sem nome, sem terra e sem lar. Não é a vontade de Deus, foi Jesus, Filho seu, que por nós se doar. Vinha, irmãos, adorar, vinha adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. Vinha, irmãos, adorar, vinha adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. Oremos. Fazei, ó Deus Todo-Poderoso, que nunca nos separemos de vós, pois nos concedeis a alegria de participar da vossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. A todos desejo uma boa noite, que a palavra do Senhor seja um sinal de interesse para todos nós. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó